Oi, tudo bem? Hoje vamos continuar os nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Estamos no capítulo 9, Parnasianismo, e vamos começar a estudar a produção literária do período. Estudaremos hoje o poeta Alberto de Oliveira. Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Palmital de Saquarema, no Rio de Janeiro, a 28 de abril de 1857. Vou mostrar uma gravura representando, então, o Alberto de Oliveira. Ele formou-se em farmácia, abandonou o curso de medicina quando cursava o terceiro ano. Data de 1883, a sua amizade com Olavo Bilac e Raimundo Correia. Os três, então, são chamados de a Tríade Parnasiana: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Em 1897, o Alberto de Oliveira é um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras, juntamente aí com o Machado de Assis, que será o primeiro presidente da academia. Em 1924, já em pleno modernismo e sob o impacto da Semana de Arte Moderna, ele é eleito Príncipe dos Poetas, no lugar deixado vago por Olavo Bilac. Os príncipes sempre foram parnasianos. Então nós temos esses títulos, os príncipes dos poetas. O Alberto de Oliveira conseguiu esse título em 1924. Ele morre em 19 de janeiro de 1937, em Niterói. Embora o Alberto tenha vivido 80 anos de profundas transformações políticas, econômicas e sociais, além de literárias, ele sempre permaneceu fiel ao parnasianismo e à margem dos acontecimentos históricos. Então lembra quando nós falávamos que conviveram realismo, parnasianismo, simbolismo com o pré-modernismo até a semana de 1922, que é quando acontece essa ruptura aí total com todas essas tendências antigas da literatura. Claro que o pré-modernismo, já é uma preparação para o modernismo. A partir do seu segundo livro, Meridionais, já segue as características parnasianas, sendo considerado mestre dentro dessa estética, pois foi realmente o mais perfeito dos parnasianos. Sua temática esteve presa aos rígidos ensinamentos da escola, uma poesia descritiva que tinha por tema desde a natureza até os meros objetos. Então isso é uma coisa interessante. Ele permanece fiel a essas temáticas, A poesia descrevendo a natureza ou os objetos, exaltando-lhes a forma, como nós veremos nos dois mais famosos sonetos, Vaso grego e Vaso chinês. Temos também um outro soneto dele chamado A Estátua, em que ele exalta as formas desse objeto. Também uma impassibilidade, por vezes traída por tons intimistas de alguns sonetos. O culto da arte pela arte e a exaltação da antiguidade clássica. Essas características do parnasianismo vai permanecer então sempre na poesia do Alberto de Oliveira. Temática descritiva dos elementos da natureza ou dos objetos, impassibilidade, por vezes traída por alguns tons intimistas, culto da arte pela arte e exaltação da antiguidade clássica. O José de Nicola destaca aqui a perfeição formal, a métrica rígida e a linguagem extremamente trabalhada, chegando por vezes ao rebuscamento, como nesse fragmento, se é pequeno já é fragmento, como neste fragmento do poema A Estátua. Às mãos o escopro, olhando o mármore, quero, o estatuário disse, uma por uma, as perfeições que têm as formas de Ero.
talhar em pedra o que o ideal resuma, essa questão da forma, questão de permanecer fiel à arte pela arte. Eu tenho esse exemplar aqui do coleção Melhores Poemas do Alberto de Oliveira. A seleção foi feita pelo Sânzio de Azevedo. E aqui nós temos, né, a direção neste livro da Edla Van Steen, editora Global e da Academia Brasileira de Letras de 2007. Nós temos então o Sânzio de Oliveira, que é professor de literatura brasileira e teoria do verso. Ele faz então todo um estudo biográfico da vida, claro, da obra, e também trazendo assim questões importantes sobre o verso, sobre as temáticas do Alberto de Oliveira. E temos destaque para as obras, para alguns poemas das obras. Canções Românticas, de 1878. Da obra Meridionais, que é a segunda obra dele, do Alberto de Oliveira, de 1884. Da obra Sonetos e Poemas, 1885. Versos e Rimas, 1895. Poesias, primeira série, de 1900. Poesias, segunda série, de 1912. Poesias, terceira série, de 1913. E Poesias, quarta série, de 1927. Temos também uma biografia e uma bibliografia. Então, nesse volume aqui, é interessante você ter um apanhado, uma antologia de poemas dessas principais obras do Alberto de Oliveira, além desses estudos sobre o modernismo, sobre o parnasianismo nesse contexto final do século XIX e também sobre a vida do Alberto de Oliveira. Então eu quero ler aqui essa parte da biografia. Vão ser alguns detalhes interessantes aqui colocados pelo Sânzio de Azevedo. Nasceu então o Alberto de Oliveira em Palmital de Saquarema. O nome completo, como eu já falei, Antônio Mariano Alberto de Oliveira. Província do Rio de Janeiro, no dia 28 de abril de 1857. Já estamos na metade, né, na segunda metade do século XIX. Os primeiros estudos dele foi com o professor Eduardo Augusto de Almeida. A sua família se muda em 1871 para Itaboraí, em cuja biblioteca o jovem vai conhecer os poetas românticos Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e outros. Então ele entra em contato com a poesia desses românticos. Lá na biblioteca ele pega os livros, lê, degusta aquela poesia. Em Itaboraí também ele trabalha como guarda-livros numa casa comercial. Vai em 1877 para o Rio de Janeiro, onde conhece Arthur de Oliveira, que trouxera de Paris os primeiros livros dos poetas parnasianos, e também simbolistas. Costuma reunir-se em um café com Arthur e também com Fontoura Xavier, Carvalho Júnior, Teófilo Dias e outros. Então eles começam uma convivência literária, a partilhar as experiências, o gosto pela poesia parnasiana simbolista trazidas da França. A Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro estampa em uma de suas páginas um soneto de Alberto, o que o aproxima do dono do jornal Ferreira de Araújo. Em 1880, já autor de um livro de poemas, ele inicia o curso de farmácia que irá concluir em 1882. Entre 1880 e 1881, faz parte no Diário do Rio de Janeiro do que chamaria de Guerra do Parnaso, atacando os últimos românticos sob os pseudônimos Lírio Branco e Ata Troll. Então esse debate, esse combate dos parnasianos contra os românticos. Mais ou menos por essa época ele faz amizade então com Raimundo Correia e Olavo Bilac. De 1892 a 1897, no governo de Joaquim Maurício de Abreu, ele exerce diversos cargos públicos, como oficial de gabinete e depois diretor-geral de instrução.
Seria ainda professor de literatura nacional e história universal na escola normal, tendo lecionado ainda na escola dramática e sido inspetor de ensino. Em 1897, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 8, cujo patrono é o poeta Cláudio Manuel da Costa. Casa-se em 7 de fevereiro de 1899 com Dona Maria da Glória Rebelo, viúva, mãe de um casal de filhos menores, passando ela a se assinar Maria da Glória Rebelo de Oliveira. Escreve o poema MGRO, são as iniciais da sua esposa. O poema que está em Alma Livre, da segunda série de poesias e cujo verso final diz: Mãe de meu filho, mãe dos meus melhores versos. O filho que ela lhe deu, Antar, nasceu em 1901, ano em que o poeta vai para a casa da rua Abílio, que um dia celebrará num soneto. No ano de 1919, ele perde a mãe e a esposa. É eleito em 1924 príncipe dos poetas brasileiros em concurso promovido pela revista Fonfon, a mesma que elegera antes Olavo Bilac, que faleceu em 1918. Aí o Alberto de Oliveira ele ocupa o lugar de Olavo Bilac. Em 1926, ele cede sua casa da rua Abílio para um convento. Sua enteada se tornara freira e é eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, cargo ao qual renuncia na mesma hora. Em 1933, tendo já publicado as 4 séries de suas poesias, permite que o escritor e amigo Jorge Jobim organize e prefacie o livro Poesias Escolhidas, contendo alguns inéditos. No dia 12 de outubro de 1935, ingressa no Cenáculo Fluminense de História e Letras. Em 19 de janeiro de 1937, falece em Niterói na residência de seu irmão Luiz Mariano, pouco antes de completar 80 anos de idade. Este ano de 2007, que é o ano dessa obra, registra, portanto, os 150 anos de nascimento e os 70 de falecimento do poeta. É, sem dúvida, um dos maiores poetas brasileiros da fase parnasiana, ao lado de Olavo Bilac, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Gostei dessas anotações aqui, biográficas, para a gente entender, conhecer um pouco, né, da vida desse Alberto de Oliveira, que o autor diz aqui nesse texto inicial. Ele era ortodoxo, mas nem sempre. Então, lembrando que foi publicado na França a coletânea La Parnasse Contemporaine, em 1866. E essa publicação, editada por Lemaire, ela influencia aqui, né, os nossos poetas, os nossos parnasianos, que vão beber tudo isso e manifestar na temática, né, na estética parnasiana, todas as características que nós já falamos do culto da forma, arte pela arte, volta à antiguidade clássica, né? E é interessante nós estudarmos isso, né, olhando sempre para a riqueza desse período também, que muitas vezes é bem assim, sofre, né, o parnasianismo, muitos preconceitos, principalmente depois do modernismo, com o modernismo, né, que eles são rechaçados, até ridicularizados. Então aqui temos um texto que vai falar toda essa influência, toda a importância da obra do Alberto de Oliveira, né, a riqueza da sua versificação, da sua ortodoxia, né, desse período parnasiano. Então quero ler alguns poemas aqui, muitos destacados nas escolas, que representam para nós a riqueza do Alberto de Oliveira. Então, começando com a obra Canções Românticas, de 1878. Vou pegar um poema aqui aleatório, viu, gente? Só para a gente entender a riqueza desse período. O Ídolo é um soneto. Sobre um trono de mármore sombrio, em templo escuro, há muito abandonado, em seu grande silêncio austero e frio, um ídolo de gesso está sentado. E como a estranha mão, a paz silente, quebrando em torno as funerárias urnas,
ressoa um órgão compassadamente pelas amplas abóbadas soturnas. Cai fora a noite, mar que se retrata, em outro mar, dois pélagos azuis. Nem as ondas alcíones de prata, no outro os astros alcíonos de luz. E de seu negro mármore no trono, o ídolo de gesso está sentado. Assim um coração repousa em sono, assim meu coração vive fechado. Então aqui ele está descrevendo, poesia descritiva, um ídolo de mármore. O que já lembra? Antiguidade clássica. E ele vai falar então da maneira como esse ídolo está. Observemos as rimas, olha, um mármore sombrio, um grande silêncio austero e frio. Em templo escuro há muito abandonado, um ídolo de gesso está sentado. Depois ele vai comparar o coração dele ao coração deste ídolo repousando em sono. E o coração dele vive fechado, certamente, para o amor, né? Então toda essa riqueza, essa metrificação bem trabalhada, tudo isso já aparece nessa primeira obra do Alberto de Oliveira, chamada Canções Românticas. Depois nós temos as Meridionais, obra de 1884, e aqui nós vamos ter versos famosos, importantes para a fase parnasiana. Vou ler vou escolher aqui então a riqueza, né, desse artista. Em caminho, vai pálida de susto na viagem, o cavalo a reger que salta e embrida, de quando em quando a loura e bela armida. Sigo-a, segue-me após o lesto pajem. Desumbroso sertão que a amar convida, ermo retiro incógnita paragem. Tudo ao zunir do vento na ramagem, cortamos galopando a toda brida. Mas eis que um rio súbito aparece, da estrada em meio um dozo derramado. Susto a marcha ao cavalo, o pajem desce, treme a dama e eu que avanço encosto-a ao flanco, enquanto n'água o pajem salta ousado e as rédeas toma o seu cavalo branco. Então nós temos aqui uma questão também que mata os alunos, mas tem que calmar, tem que ter calma. É a questão da inversão. Vamos para a primeira estrofe, olha. Vai pálida de susto na viagem, o cavalo a reger que salta e embrida, de quando em quando, a loura e bela armida, sigo-a, segue-me após o lesto pajem. Então nós temos, vai pálida de susto na viagem, quem? Lá na frente, no terceiro verso, ele diz, a loura e bela armida. Pois voltamos lá para o segundo verso, o cavalo a reger que salta e embrida, de quando em quando. Aí então ele inverteu, em vez de ele falar, vai pálida de susto na viagem, a loura e bela armida, o cavalo a reger que salta e embrida de quando em quando. Então, em vez de colocar assim, ele inverte. E o quarto verso da primeira estrofe. Sigo-a, segue-me após o lesto pajem, o rápido pajem. Então, esse contratempo que acontece aí no caminho. E é interessante você ler, gente, você ler isso com calma, observando todas essas estruturas, tentando pegar o tema do poema, registrar aquilo, acalmar, estudar com dedicação. À medida que você vai colocando a entonação, lendo com calma, você vai usufruindo da riqueza destes poemas. Ainda desse livro Meridionais, um outro poema. No vale, guapos, lestos, alegres caçadores. Ao som de torça trompa que esfuzia, o eco ouvindo a matilha que latia, num vale entramos de ridentes flores. Ali junto à lascada penedia, que o musgo enastra de sutis lavores, ora os troncos olhando, ora os verdores, a todos prostra o sol do ardente dia. Longe, entretanto, em solitária gruta, ainda um ladrido rápido se escuta, mas na dama arde a sede da viagem. E da hieda, festiva companhia, serve à senhora um pouco de água fria, dobrando a folha um tinhorão selvagem. Então eles entram num bosque para descansar, e a dama hieda, né, ela quer continuar a viagem, e alguém para dar para ela um pouco de água
dobrando uma folha de um tinhorão, um tipo de planta. Outra coisa são as palavras que a gente não conhece. Por exemplo, aqui, olha, guapos, lestos, torça, torça-trompa, penedia, né, rochedo. Então é interessante você também procurar o significado dessas palavras. Além de você enriquecer seu vocabulário, está estudando aí de maneira poética, né? Um outro livro dele, que tem poemas também interessantes, Sonetos e Poemas de 1885. Aqui nós temos então o famoso poema, soneto Vaso Grego, que é um dos mais conhecidos, aqui diz, né, um dos sonetos mais representativos do parnasianismo. E aqui nós temos várias características parnasianas nesse soneto. Vaso Grego. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca-a, e do ouvido aproximando-a às bordas finas, haja ouvir, de lhe ouvir, canora e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então é um poema muito interessante, gente, que a gente precisa olhar com mais calma. Então vamos lá, vou retornar a alguns versos aqui, olha. Primeiro, esta de áureos relevos trabalhada. Esta é a copa, a taça, o vaso, né? De divas mãos, não foi trabalhada por mãos sagradas. Brilhante copa, brilhante vaso, um dia, uma taça, né? Já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Então aqui retoma a antiguidade clássica. Essa taça servia lá aos deuses no Olimpo. Olimpo considerado na mitologia o monte onde os deuses habitavam. Então ele está dizendo, ela é tão bonita essa taça, que parece que ela foi feita por mãos sagradas, por Hefesto talvez, que era quem mexia com essas obras lá no Olimpo, e o ferreiro, né? E ela serviu aos deuses, então ela está cansada, porque ela veio lá do Olimpo, da antiguidade. Era o poeta de Teos, é uma referência aqui a um poeta chamado Anacreonte, que era dessa aldeia de Teos, do século VI a.C., famoso por suas canções de amor irônicas e melancólicas. Então, Anacreonte, a gente tem um vídeo aqui sobre ele, quando eu falei dos poetas líricos, literatura grega, tá lá para trás aí no canal, eu falei desse Anacreonte. Então, o Alberto de Oliveira fala desse poeta Anacreonte que bebia nessa taça, né? Então ele diz, era o poeta de Teos que a suspendia então, e ora repleta, ora esvazada ou esvaziada, né? A taça amiga aos deuses seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. O que é colmada, né? Coberta, cheia. Então é uma taça coberta, pintada, né? Com essas pétalas roxas, né? Referência talvez ao vinho, né? Então ela era toda bordada com essas motivos, folhas roxas. Depois, na terceira estrofe, no terceiro terceto, ele põe depois e reticências. Então esse depois representa uma ruptura no desenvolvimento do poema. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Os sonetos são 2 quartetos e 2 tercetos. A terceira estrofe, que é o primeiro terceto, depois reticência. Então houve uma ruptura no poema. Há inclusive a sugestão nesse poema de uma viagem no tempo. Então os 2 quartetos referem-se à Grécia Antiga, em que essa taça foi usada pelos deuses, depois pelo poeta Anacreonte do século VI a.C. E os 2 tercetos convidam então o leitor, já contemporâneo, a admirar a beleza da taça, a sua sonoridade. Então uma característica aí, traz para o presente.
Então nós estamos vendo aqui uma descrição desse objeto, depois referência à antiguidade clássica. Tudo isso são temas parnasianos, arte pela arte, os versos rimando e o próprio soneto, né? Então a terceira estrofe. Depois, mas o lavor da taça admira quem está no presente, né? Toca e do ouvido aproximando-a às bordas finas, hás de lhe ouvir canora e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então quem está no presente pega essa taça e vai admirá-la, ela é bela, e coloca nos ouvidos como fazemos com a concha, para escutar o mar. Então se você coloca essa taça, você vai ouvir ali as canções de Anacreonte, a lira de Anacreonte. Então é como se tivesse guardado dentro daquela taça a música de Anacreonte, a música do passado. Então belíssimo, eu gosto muito dos parnasianos. São complicados um pouquinho para entender, mas muito interessante. Esse é o poema mais representativo do parnasianismo, de Alberto de Oliveira. Um outro poema famoso dele é o Vaso Chinês, que é também aí um poema descritivo. Começa a descrever a pintura nesse vaso. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso, vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Então ele conta onde ele descobriu esse vaso, né, de um comerciante aí, que o vaso estava entre um leque e o começo de um bordado. Ele começa a voltar para a gravura que está pintada no vaso, né, um mandarim, e ele começa a observar aquele Qin da dinastia Qin, e começa a observar os olhos, a feição de amêndoa. Então ele vai diminuindo e levando-nos para os particulares da pintura que está no vaso. Belíssimo, né? Interessante. Também aqui, culto ao passado, arte pela arte, a forma, descrição, tudo isso aparece nesse poema muito famoso do Alberto de Oliveira. Última Deusa, ainda desse livro, Sonetos e Poemas, de 1885. Última deusa, foram-se os deuses, foram em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto que és tu mesma, em suma. Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente à crença antiga se acostuma, e do Olimpo se lembra com saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde em quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Pisas alheia terra essa tristeza, que possuis é de estátua que ora extinto, sente o culto da forma e da beleza. Então nesse próprio soneto ele já fala do culto da forma, da beleza, a mulher comparada a uma estátua grega, né? Então tudo isso já aparece aqui neste soneto interessante do Alberto de Oliveira. Depois, no livro Versos e Rimas, de 1895, eu vou procurar um outro poema para a gente entender essa riqueza, né? Aqui a Taça de Hafiz, ou Hafiz. Vai ser também um poema descritivo, né? A Taça de Hafiz. Na áurea taça em que bebia Hafiz, o poeta do Irão, viu que do vinho se erguia certa vez uma visão. Muitas sonhara, nenhuma, porém, assim tão formosa, veste alvas roupas de espuma e alteia-se vaporosa.
como aos reflexos de um mundo vago, de um sonho através, pousa da taça no fundo, a ponta esguia dos pés. Do ardente vinho no afogo, sentindo-lhe ainda os ressábios, Hafiz, com os lábios em fogo, toca-lhe o fogo dos lábios, e bebe. E a visão atento ouve ele, entretanto, ali, eu chamo-me esquecimento, e em tua taça nasci. Sou eu que as almas aflitas, da dor no cárcer medonho, aceno com as infinitas regiões aéreas do sonho. A vida é um bocejo eterno, quem a compreende sou eu. As paredes deste inferno rasgam uma porta para o céu. Vem a espiral de vapores que a mim me enlaça, te enlaça. Sobe, cingida de flores, a fronte em punho essa taça. A embriaguez é remédio aos que alma enfarada tem, dos baços dias de tédio, Hafiz, ainda um beijo, vem. E a mão Hafiz, como louco, a taça de novo erguia, mas, duro o vinho tão pouco, a taça estava vazia. Esse Hafiz é um poeta do Irã, é muito interessante, e aqui ele faz, o Alberto de Oliveira, uma homenagem ao Hafiz. Do livro Poesias, primeira série, de 1900, nós temos só uma única poesia aqui, chamada Por Amor de uma Lágrima. Vou ler só a primeira parte, são fragmentos. Sob as copadas árvores me assento e a fumar passo o dia. Sussurra a voz do vento na ramaria. As folhas verdes agitadas se olham com um modo singular, e algumas que se esfolham me vêm falar. E o vento passa, e as folhas, descobrindo o meu grande tormento, afastam-se fugindo com o vento. Ai, que bonito. Gosto muito desses poetas. Poesia, segunda série, de 1912. Temos aqui vários poemas, eu escolhi esse, Coração Moribundo. Esta em que morro, a cujo peito um dia, como um dote de lágrimas fui dado, na angústia d'alma o erro chorosa espia, de tanto haver inutilmente amado. Solitária nos transes da agonia, vai-se e expirando vê com olhar magoado, que nem lhe vem tomar da mão já fria, no adeus extremo seu ideal sonhado. Os homens, nenhum soube que doçura em mim guardava amor demais, explica minha ventura e minha desventura. Prestes, pêndulo inútil neste seio, serei sem vida, e tudo que me fica é a saudade de um bem que nunca veio. Nossa. Triste, né? Aí tem aqui, olha, o Espelho, Serenata no Rio, são vários. Noturno, Flor Santa, Versos do Coração, O Muro. Achei aqui o que ele faz à mulher dele, olha. MGRO. Lembra que eu li que ele fez aquele verso para sua mulher Maria da Glória Rebelo de Oliveira? Está então aqui na segunda série de poesias. Vou ler esse poema, MGRO. Como a abelha do vale entre os lírios de neve, pousa aqui, pousa ali, vai com o pezinho leve, sequestrando ao passar o pó delgado e louro, com que leda e feliz torna a colmeia de ouro. Minha alma, por servir a divina poesia, assim ávida há pouco a inspiração bebia, ora em formoso olhar de morno fluido cheio, ora no opresso ansiar de provocante seio. No lúbrico sorrir de apetecida boca, em tudo que a trazia embriagada e louca, e no íntimo a pulsar-lhe apaixonadamente, qual subterrânea estua e arfa termal corrente. Fazia fluir-lhe o verso e a rima peregrina, como escoa de um tronco um fio de resina. Hoje, fonte melhor, mais remansada e pura, tenho a sede de ideal que eterna me tortura. Já não há que cansar trêfega borboleta, a alma de clima em clima e meu sonhar de poeta. Hoje no teu olhar, hoje no teu sorriso, transluz-me a irradiação clara do paraíso. E feliz quanto ainda a antiga lira acorda, e a faz estremecer ressoando corda a corda. Sinto que vem de ti, musa do sentimento, nova musa a quem vai todo o meu pensamento, e a minha inspiração em cânticos dispersos, mãe de meu filho, mãe dos meus melhores versos. Bonito, né?
Deixa eu pegar mais alguns aqui de outro livro. Eu gosto dessas antologias que você tem um apanhado, né, dos melhores poemas desses grandes escritores. Poesias, terceira série, de 1913. Sol de verão, a cigarra da chácara. Volta a cantar no tronco da mangueira, mais corpulenta agora e mais sombria. Esta mesma cigarra cantadeira que o ano passado eu tanta vez ouvia. Ébria dos quentes raios da sua alheira, a pompa sideral do meio-dia. Celebra e enquanto a luz abrasa e cheira o mato verde, chia, chia, chia. Canta, alma de ouro, teu verão radiante. Tornou teu sol glorioso e lindo. O meu declina, não quer mais que eu cante. Oh, como inveja este hino alto e canoro, que reiterado entoa ali zinindo a cigarra da chácara onde moro. Que legal. Caminho da vida. Eis do meu caminho andando um trecho, recordo bem. Vou, acompanha-me ao lado um sonho, uma névoa, alguém. Estrada de sol batida e que sol de amanhecer. Sol como aquele na vida não vi mais, não hei de ver. Árvore verde à distância com os pomos de ouro a acenar. Nos faz, tem asas a infância, alados e unidos voar. As asas dela, entretanto, são mais leves, e ela, assim, mais alto vai, sobe tanto que em breve é longe de mim. Longe, longe, e sempre voando, foi em direitura ao céu. Em vão a fiquei chamando, em vão desapareceu. Depois, só no descampado, eu ainda a ver se ela vem. Tal do meu caminho andado, o trecho recordo bem. Nossa, velhice feliz. Uma vez, pouco além dos campos de Itaipava, vi passando uma choça à beira do caminho, ao pé de cuja porta, a olhar o céu, estava sentado um velhinho. Parecia não ter amigos nem parentes naquele sítio, um cão por toda a companhia. Alongado, focinho, as orelhas pendentes, em seus joelhos dormia. Era ao entrar do sol, hora solene ainda, mais solene sem ermo ou dalma ou natureza. Quando nesta ou naquela a sombra cai infinda, cai com a sombra a tristeza. Mas sem embargo da hora aquele ancião o rosto ameigava uma doce alma tranquilidade. Não lhe notareis nele apreensão ou desgosto, mas apenas saudade. Quisera assim me fosse este final de vida, longe daqui talvez pudera a solidão, dar-me um pouco de paz à alma desiludida, fortalecer-me um pouco o exausto coração. Bastara-me este fim menos que a choça estreita do campônio feliz à sombra de algum monte, de onde me fosse dado ao sol quando se deita, ver no extremo horizonte. Lá deixando aqui tudo, ainda um resto de gozo, e uma ou outra afeição preparara-me, enfim, solto de enganos maus para o grande repouso, sentindo despertar a crença dentro em mim. Lá fizera oração como entendo, rezava fora de templo e altar, o que ora é vã porfia. Ver em tanto caminho errado a única estrada que a verdade nos guia. O olhar do céu, olhar piedoso que concede, Deus a tudo que vive, homem, pássaro, flor, como um raio do azul, lá me matara a sede, e o amor de todo ser fora o meu grande amor. Nossa. Solidão. Vês, estou só, e a vida que chega a teu termo, já com o sol que se põe, se alonga no caminho, a sombra do viajor que fui por tanto espinho, e maior com o ermo d'alma é destas coisas o ermo. Para meu coração e o punge a mágoa a enxermo, de haver amado em vão e de morrer sozinho. Nem um sorriso, um beijo, um olhar, um carinho, só e a esvaziar-se em sangue e a exulcerar-se enfermo. Só, e em breve caindo ao despertar em breve, verei a acompanhar-me a tua sombra leve. Uniremos enfim as almas imortais? Oh, que horror se ao chegar ao torvo ignoto um dia, outra és tu se te abraço e te acho esquiva e fria, se te falo segredo e não me entendas mais. Que triste, né? Depois de morto, não conseguir mais chegar perto da amada, né? Não se conhecer mais. Dá vontade de ler tudo isso aqui. Tempo perdido.
Ai, amamo-nos tanto, e eis que te esqueço. E tu me esqueces ilusões, enganos. Já lá se vão passados tantos anos. Não me conheces mais, nem te conheço. E houve de nossa parte em tais extremos juras e juras de um amor sem fim. Foram-se amor e juras que fizemos. Valia a pena haver amado assim? Agora da Poesias, quarta série de 1927. Vestígios divinos, na serra de Marumbi. Houve deuses aqui, se não me engano. Novo Olimpo talvez aqui fulgia. Zeus agastava-se, Afrodite ria. Juno toda era orgulho e ciúme insano. Nos arredores, na montanha ou plano, Diana caçava, Acteon a perseguia. Espalhados na bruta serrania, ainda há uns restos da forja de Vulcano. Por toda esta extensíssima campina andaram faunos, náiades e as graças, e em banquete se uniu a grei divina. Os convivas pagãos ainda hoje os topas, mudados em pinheiros como taças, no urra festivo erguendo no ar as copas. Então ele está nessa serra do Marumbi, ele imagina que ali no passado, né, foi um outro Olimpo. Alma dos 20 anos, ramo de árvore, vagalume. Como te vais, noctâmbulo vivente, errando a medo e a sós pela espessura? Vou eu também por minha selva escura, que mal de em torno a vista me consente. Guia-te externa luz fosforescente, interna luz a mim tranquila e pura. Tu de um bem que antevês vais à procura, buscando um que perdi, vou igualmente. Peço e pede comigo que serenas horas, propício sempre o céu nos traga, passem longe infortúnio e ventania. Em meio à escuridão e a tantas penas, ai de ti se a lanterna se te apaga. Ai de mim se a razão não me alumia. Que lindo! Falando com o vagalume, né? A alma dos 20 anos, a alma dos meus 20 anos noutro dia, senti volver-me ao peito e pondo fora a outra enferma que lá dentro mora. Ria em meus lábios, em meus olhos ria. Achava-me ao teu lado então, luzia, e da idade que tens na mesma aurora, a tudo que já fui tornava agora, tudo que ora não sou, me renascia. Ressentida a paixão primeira e ardente, a febre, ressurgiu meu amor antigo, com seus desvairos e com seus enganos. Mas quando te foste novamente, a alma de hoje tornou a ser comigo, e foi contigo a alma dos meus 20 anos. Nossa, que triste, né? Não volta mais, né? Esses 20 anos. Gente, cada coisa linda. Alta noite. Grandes céus estes para os grandes pensamentos, neles soltar num voo as asas à vontade, na ânsia e sofreguidão de espaço e liberdade. Grandes céus estes para abafados tormentos, neles a alma esquecer, grandes para os violentos embates da paixão, grandes para a saudade ir-se e o amor, que a gerou como com a tempestade, as nuvens em vulcões açoitadas dos ventos. Grandes céus estes para, em vindo um instante amargo, e o último coração aí fazer-se ao largo. Grandes céus que apregoar estão. Ó, o imenso, o de tão vasto em si mesmo perdido, o sem princípio e fim, o ignoto, o incompreendido, tudo e um, Deus ou tudo, amplidão, amplidão. Que lindo! Alberto de Oliveira, um dos grandes poetas brasileiros. E aqui nós temos várias pessoas falando do Alberto de Oliveira, por exemplo, Machado de Assis. Manhã de caça, a volta da galera, contraste em caminho, a janela de Julieta, e não cito mais para não parecer que excluo as restantes. Darão ao leitor essa feição do nosso poeta, o amor voluptuoso da forma. Então Machado cita alguns poemas do Alberto de Oliveira, né? Não lhe pergunteis, por exemplo, na manhã de caça, onde é que estão as aves que ele matou. O poeta saiu principalmente à caça de belos versos e trouxe-os argentinos e sonoros um troféu de sonetos. Que legal! Aqui, olha, do Ronald Carvalho. Se é verdade que Alberto de Oliveira sofreu a influência dos parnasianos franceses, não é menos certo que há muito dela se libertou, ganhando maior amplitude os seus temas e mais simplicidade a sua poesia.
sempre elegante, aliás, e sempre correta. O autor das Meridionais continua a ser, nas suas múltiplas tendências clássicas, românticas ou parnasianas, sobretudo um lirista sensível, colorido e imaginoso. Manuel Bandeira, falando do Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira foi dos mestres parnasianos o que mais se deixou prender aos rigores da escola, o que mais se distingue pelo conceito escultural da forma, muitas vezes prejudicado pelo abuso da inversão e do enjambement. Não sei o que significa isso não. Com o passar dos anos, e talvez por efeito das críticas dos seus melhores admiradores e amigos, como José Veríssimo, se foi o poeta despojando desses artifícios até atingir a beleza simples de Alma em Flor, que é um outro verso, um poema importante do Alberto de Oliveira. Então é isso aí, gente. Eu tentei aqui, né, apresentar um pouco dessa poética parnasiana, tão interessante, tão rica da nossa literatura. No próximo vídeo nós continuaremos a falar dos poetas parnasianos e vamos continuar com a produção literária de Raimundo Correia. Um abraço e até mais.